Pare de achar que ter horta em casa é só hobby ou motivo de gasto com água e adubo. Hoje eu vou te mostrar como eu transformei o meu quintal aqui em Toritama, no interior de Pernambuco, em uma pequena fábrica de dinheiro com 8 plantas que vendem praticamente sozinhas. Eu vou te entregar o truque que eu uso para colher o ano inteiro, mesmo no calor de rachar. E como você pode começar a lucrar ainda esta semana. Muita gente me pergunta, mas será que alguém compra tempero de quem planta em vaso? Eu também tinha essa dúvida. Antigamente, eu era a pessoa que ia na feira e voltava com aqueles maços de hortelã e manjericão já murchos, pagando caro e jogando metade fora em 2 dias. Eu sentia que estava jogando dinheiro no ralo. A frustração de ver o preço das coisas subindo e a qualidade caindo me fez começar a plantar. Mas a grande virada, o estalo que mudou meu jogo, aconteceu por puro acaso. Eu tinha um pé de manjericão enorme, lindo, carregado. Uma vizinha passou, sentiu o perfume de longe e perguntou se eu não vendia um pouco porque ela ia fazer um molho e não achava nada fresco no mercado. Eu dei o galho para ela, e no dia seguinte ela voltou com 2 amigas querendo comprar mais. Ali eu percebi, as pessoas não querem só a planta, elas querem o frescor que o mercado não entrega. Eu testei aqui, no meu chão batido, e vi que o manjericão e o alecrim são verdadeiras minas de ouro se você souber o jeito certo de oferecer. Aqui a gente precisa abrir um parêntese importante sobre nomes, porque no Brasil cada canto fala um jeito. Eu estou falando do manjericão, o Ocimum basilicum, aquele de folha larga, que em algumas regiões o pessoal confunde com o alfavaca. O alfavaca tem um cheiro mais forte, mais medicinal, enquanto o manjericão que o pessoal do restaurante quer é aquele docinho, o italiano. Se você plantar o errado, o cliente não volta. Então foco no manjericão de folha larga e verde brilhante. Se ficar na dúvida na hora de comprar a semente ou a muda, cheire a folha e veja se ela tem aquele aroma clássico de molho pesto. Se for muito ardido, pode ser a variedade errada. Na dúvida, não comece a produção em massa sem confirmar com um produtor local ou fonte confiável. O grande truque que eu descobri testando é que você não precisa de hectares. Um corredor de casa que pegue 4 horas de sol já é o suficiente para começar com o manjericão e a nossa segunda planta da lista, o alecrim. O alecrim é uma planta perene, ou seja, você planta uma vez e colhe por anos. Em geral, ele leva de 3 a 5 meses para ficar no ponto de colheita comercial se você começar da muda. Mas o segredo de mestre é que ele adora o clima seco. Se você mora em lugar quente, o alecrim é seu melhor amigo para fazer caixa. Eu comecei com 3 vasos de plástico pretos, daqueles baratinhos que você compra em qualquer floricultura ou até pega em descarte de obra. O investimento foi de menos de R$ 30 em terra e mudas. Em 2 meses, esses R$ 30 viraram os primeiros R$ 100 de venda direta. E o melhor é que o manjericão, quanto mais você poda do jeito certo, sempre em cima do nó das folhas, mais ele brota. É uma produção infinita que economiza o seu dinheiro da feira e ainda traz lucro. Agora, imagina você nunca mais ter que comprar esses temperos e ainda ter gente batendo no seu portão para levar o que sobra. Isso é liberdade. Mas para chegar no nível de vender e ter lucro real, você precisa entender como multiplicar isso sem gastar mais um centavo. E é exatamente sobre os cálculos de economia e como expandir esse pequeno negócio que eu vou te falar agora. Veja o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado se quiser acelerar esse aprendizado com o meu guia completo. Agora que você já entendeu que o manjericão e o alecrim são a porta de entrada para o seu lucro, vamos falar de algo que brilha mais que o sol do meio-dia aqui em Pernambuco: os números. Muita gente me pergunta se compensa o esforço. Eu fiz a conta aqui no meu caderninho e vou te entregar agora para você parar de duvidar da sua terra.
Se você for ao mercado hoje, um maço de manjericão murcho, que mal dá para 2 pratos, custa em média de R$ 4 a R$ 6. Já um vaso médio, bem cuidado, te entrega essa mesma quantidade toda semana por meses. Se você vender apenas 10 maços por semana para vizinhos ou pequenos comércios, estamos falando de R$ 200 por mês vindo de um cantinho do seu quintal. Mas o segredo da lucratividade não está só na venda, está em fazer o dinheiro nascer do nada, através da multiplicação. O truque que eu descobri aqui em casa é que você nunca mais precisa comprar sementes depois da primeira muda. Para expandir sua horta sem gastar um centavo, o segredo é a estaquia na água. Eu pego um galho de manjericão ou de hortelã, Minas, que é a nossa terceira planta da lista, e coloco em um copinho com água filtrada. Em 10 ou 15 dias, as raízes brancas começam a aparecer. Ali eu tenho uma nova mercadoria pronta para ser plantada e vendida. Imagine que de uma planta de R$ 15, você faz 20 mudas em um mês. Se vender cada muda a R$ 10, você transformou 15 em 200. É aí que a horta deixa de ser passatempo e vira negócio. A hortelã é a nossa terceira campeã de vendas. Mas atenção aqui, no Nordeste, a gente tem a hortelã miúda e a hortelã-pimenta, ou hortelã grossa. Para vender e ganhar dinheiro, foque na hortelã miúda, menta espicata, que é a que o pessoal usa no quibe, no suco de abacaxi e no chá. Ela cresce igual mato. O segredo é que ela gosta de pé molhado e cabeça no sol. Se você tiver um cantinho mais úmido, ela vai dominar o espaço. Eu comecei com um raminho que ganhei de uma tia, e hoje tenho 3 canteiros que me garantem a feira do mês só com as vendas para a lanchonete da esquina. E por falar em vender todo dia, não podemos esquecer da quarta planta, a cebolinha. Essa é a rainha do giro rápido. Todo mundo, absolutamente todo mundo, usa cebolinha no feijão, na carne ou na salada. Em geral, a cebolinha leva de 60 a 90 dias para a primeira colheita se for da semente. Mas se você comprar o maço com raiz no mercado e plantar a base branca, cerca de 3 dedos acima da raiz, em 15 dias você já tem folhas novas para colher. Eu aprendi que o cliente da cebolinha é fiel. Se ele sabe que a sua é fresquinha e dura mais na geladeira que a do mercado, ele não te troca por ninguém. A economia real aqui é gritante. No mercado, a cebolinha é vendida em maços minúsculos que estragam rápido porque ficam no gelo. A sua, colhida na hora, tem um valor agregado imenso. Eu calculo que, mantendo apenas 20 vasos de cebolinha, você economiza cerca de R$ 40 por mês no seu próprio consumo e pode lucrar mais de R$ 150 vendendo o excedente. É um ciclo de abundância. Você planta uma vez, aprende a separar as touceiras, que é o jeito certo de multiplicar a cebolinha, e nunca mais para de colher. Para expandir sua horta, você não precisa de estufas caras. Eu uso aqui em casa as próprias caixas de feira que os mercados jogam fora. Forro com um plástico furado ou saco de ráfia, coloco uma terra boa, rica em matéria orgânica, e pronto, tenho um canteiro elevado sem gastar nada. O segredo é ter constância. Comece com o que você tem, mas comece com foco em crescer. Muita gente trava querendo o vaso perfeito, mas o que o seu cliente quer é o sabor perfeito. Se você sente que sua horta está estagnada, ou que as plantas não rendem o suficiente para vender, talvez o erro esteja na nutrição delas ou na forma como você está colhendo. Eu mesmo perdi muita cebolinha cortando do jeito errado, antes de aprender a técnica do corte em bisel. Se você quer dominar esses detalhes e transformar seu quintal em um faturamento real, veja o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, vamos entrar na parte que mais assusta quem está começando. Como manter tudo isso vivo e produtivo, enfrentando as pragas e o sol forte, sem usar veneno.
Muita gente começa a horta com toda a empolgação do mundo. Compra as mudas, planta no vaso bonito, mas aí chega a primeira onda de calor ou a primeira praga e tudo morre. A pessoa desiste e volta a ser refém dos preços abusivos do mercado. Eu já passei por isso. Lembro que logo no começo perdi uma produção inteira de coentro, que é a nossa quinta planta da lista, porque eu não sabia lidar com o sol de rachar aqui do Nordeste. O coentro é o ouro verde das feiras, especialmente aqui na nossa região, mas ele é enjoado. Se o solo secar demais, ou se ele pegar sol demais no meio-dia, ele pende, solta flor e a folha perde o valor comercial. O truque que eu descobri para o coentro e a salsinha, a nossa sexta planta, é o que eu chamo de berçário sombreado. Em vez de deixar no sol pleno o dia todo, eu uso uma tela de sombreamento simples ou coloco os vasos embaixo de plantas maiores. Isso mantém a umidade. E por falar em umidade e terra, deixa eu encaixar o que o Eta João Silva comentou aqui no canal sobre a terra ficar dura igual cimento. João, esse ponto é exatamente onde a maioria erra. Terra de jardim pura em vaso não funciona. Para ter lucro, a planta precisa respirar. O segredo é misturar a terra comum com esterco curtido e um pouco de areia de construção ou casca de arroz. Isso deixa a terra fofinha e as raízes do seu manjericão e da sua cebolinha vão crescer o dobro. Para o João e para quem está começando, o passo a passo é 1 medida de terra, 1 de esterco e meia de areia. Não tem erro. Agora, vamos falar da sétima planta que é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro, a pimenta. Seja a malagueta, a biquinho ou a dedo de moça. A pimenta é lucrativa porque ela tem um valor agregado imenso. Se você vende um maço de coentro a R$ 2, um potinho pequeno de pimenta em conserva pode ser vendido por 15 ou 20 reais. Eu comecei a plantar pimenta no fundo do quintal e o que me surpreendeu foi a resistência. Ela adora o calor e quanto mais sol, mais ardida e bonita ela fica. O manejo é simples. Uma poda de limpeza de vez em quando e água na medida certa, sem encharcar. Em geral, um pé de pimenta bem cuidado produz por mais de 1 ano sem parar. Antes de seguir, um detalhe da Edo Maria Horta que é bem importante. Ela perguntou como acabar com aqueles bichinhos brancos que ficam embaixo da folha, a famosa mosca branca. Maria, isso acontece muito quando a planta está estressada ou com excesso de nitrogênio. O meu remédio caseiro que não custa nada é a calda de sabão neutro. Você dilui 1 colher de sopa de sabão de coco ralado em 1 litro de água morna. Espera esfriar e borrifa no final da tarde, quando o sol já sumiu. Repete isso por 3 dias e você vai ver a praga sumir sem precisar de veneno. Isso mantém o seu produto 100% orgânico, o que aumenta o valor na hora de vender. A manutenção da sua horta lucrativa não pode ser um fardo. Eu gasto, em média, 20 minutos por dia cuidando de tudo. É o meu momento de terapia que ainda paga os boletos. O 8º item da nossa lista é o orégano. Muita gente só conhece o orégano seco, aquele de saquinho, mas o orégano fresco é uma iguaria que os donos de pizzaria e restaurantes gourmet imploram para ter. Ele cresce rasteiro, forra o vaso e é super fácil de multiplicar por divisão de touceira, igualzinho a cebolinha. O pulo do gato aqui para manter a produção alta é a adubação constante, mas sem gastar. Eu não compro adubo químico. Eu uso o que chamo de chá de casca de ovo e banana. Eu bato as cascas no liquidificador com água, deixo descansar por 1 dia e rego as plantas. O potássio da banana faz as pimentas explodirem e o cálcio do ovo deixa o caule do manjericão forte para aguentar o peso das folhas. Se você aplicar essas dicas de manutenção, o seu custo vai ser praticamente zero e o seu lucro vai ser limpo. Imagine economizar no mercado, vender para os vizinhos e ainda ter a saúde de consumir algo que você sabe de onde veio.
Se você sente que ainda falta aquele ajuste fino na sua terra, ou se quer aprender a fazer essas conservas de pimenta para aumentar seu faturamento, veja o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Agora, eu quero te mostrar como fechar esse ciclo com chave de ouro, transformando sua horta em uma marca pessoal que as pessoas vão procurar com gosto. Chegamos ao ponto em que a sua horta deixa de ser apenas um conjunto de vasos para se tornar a sua marca pessoal, o seu pedaço de liberdade. Eu lembro como se fosse hoje o dia em que eu paguei o botijão de gás aqui de casa só com o dinheiro que entrou das vendas de manjericão e pimenta daquela semana. Não era um valor milionário, mas a sensação de saber que a minha terra, o meu suor e aquele pouquinho de água que eu dei com carinho se transformaram em algo que pagou uma conta essencial, isso não tem preço. É o que eu chamo de libertação. Você para de ser uma vítima dos preços do supermercado e passa a ser o protagonista da sua própria economia. Vender essas 8 plantas que eu te mostrei, manos, o manjericão, o alecrim, a hortelã, a cebolinha, o coentro, a salsinha, a pimenta e o orégano, não é apenas sobre trocar folha por moeda. É sobre entregar saúde e frescor. O grande segredo para fidelizar o seu cliente e fazer ele nunca mais querer comprar no mercado é o capricho. Eu aprendi que, se eu entrego o tempero em um maço bonito, amarrado com uma cordinha de sisal ou um barbante limpo, e colhido minutos antes da entrega, o valor percebido dobra. As pessoas estão carentes de verdade, de coisas que têm cheiro de horta de verdade. Eu quero te propor um desafio prático para esta semana. Não tente montar uma fazenda de uma vez. Escolha apenas uma dessas plantas, aquela que você mais gosta ou que tem mais facilidade de cuidar, e comece a multiplicar. Se for a cebolinha, plante as raízes que sobraram da cozinha. Se for o manjericão, faça as mudas na água. O objetivo é que, em 30 dias, você tenha o dobro do que tem hoje sem ter gasto R$ 1 a mais. Essa pequena vitória vai te dar o gás necessário para expandir para os outros vasos. O sucesso na horta é feito de pequenos passos constantes. Muita gente me escreve dizendo: "Mas eu moro em apartamento, não tenho o quintal que você tem em Toritama." Gente, o sol que bate na minha calçada é o mesmo que bate na sua janela. Se você tem 4 horas de luz, você tem uma fonte de renda. Eu já vi gente faturando alto com microverdes e temperos em prateleiras verticais na lavanderia. O segredo não é o espaço, é o manejo. É entender que a planta é um ser vivo que responde ao seu cuidado. Quando você acerta o adubo caseiro e vê a folha do seu coentro ficar verde escura e viçosa, você entende que a natureza é generosa demais com quem a respeita. Hoje eu respondi o João Silva e a Maria Horta. E se você chegou até aqui e quer que eu tire sua dúvida no próximo vídeo, comenta aqui embaixo. Eu vou viver da minha horta e me diz de qual cidade você está falando. Eu adoro saber até onde as minhas dicas estão chegando e como está o clima aí na sua região. Essa troca é o que mantém o canal vivo e me motiva a continuar testando tudo aqui no meu quintal para trazer o que realmente funciona para você. A economia que você faz deixando de comprar produtos cheios de agrotóxicos e que estragam em 2 dias já pagaria o investimento inicial. Mas o lucro que vem da venda é o bônus que vai te dar aquela folga no final do mês. Imagine ter um fundo de reserva que cresce conforme o seu manjericão brota. Isso é real. Eu vivo isso e centenas de alunos meus também estão vivendo. O medo de começar é o único obstáculo entre você e essa realidade. Se você sente que precisa de um guia ainda mais detalhado, com as medidas exatas de cada adubo e o calendário de plantio para cada região, veja o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá eu coloquei tudo o que aprendi em anos de erros e acertos para que você não precise perder nenhuma muda no caminho. A autossuficiência começa com uma semente, mas floresce com o conhecimento certo.
Não espere ter o jardim perfeito ou o vaso mais caro. O mercado não espera. Os preços não param de subir e a sua liberdade não pode ficar para depois. Pegue um vaso, um pouco de terra, siga o passo a passo que eu te dei e comece hoje mesmo. Daqui a alguns meses, você vai olhar para trás e agradecer por ter dado esse primeiro passo. A sua horta é o seu seguro contra a inflação e o seu portal para uma vida mais leve e próspera. A gente se vê no próximo vídeo com mais segredos revelados para você colher o melhor da vida.